Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. E Unimed Erechim, com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame no WhatsApp 54 991 20 24 30 e peça já o seu cartão Acesso Mais Fácil junto à Unimed de Erechim. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui prazerosamente o líder da bancada do PL aqui na Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Rony Gabriel. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz em a gente poder estar realizando um bom trabalho na Câmara de Vereadores, o reconhecimento desse trabalho. Agora mesmo subindo aqui, a moça da limpeza ali me parou ali, né, e falou: você que é o Rony Gabriel? Assim, teu trabalho é excelente e tal, o pessoal elogiando bastante, e isso é um sinal de que a gente está no caminho certo, né? Está fazendo um trabalho bom. Eu já vou direto, então. Você entende que esse reconhecimento se dá pelas efetivas ações que você propõe, projetos e tal, ou se dá pelo teu estilo, digamos assim, entre aspas, mais agressivo, bem articulado, bastante pontual, muito claro? Uma coisa não anula a outra, né? Eu tenho posições firmes. Essas posições eu não abro mão. Eu sempre deixo muito claro, eu sou de direita, eu defendo Deus, Pátria, Família e Liberdade, eu sou liberal na economia, sou um conservador nos costumes, e essas pautas elas vão regir, né, toda a minha atuação política, minha atuação na Câmara de Vereadores. Só que, ao mesmo tempo, sou o vereador mais propositivo até o momento dessa legislatura. Já protocolamos 3 projetos de lei. Ontem a gente aprovou um que foi do mês da conscientização e prevenção de doenças raras, que vai ser o mês de fevereiro, foi aprovado ontem. Nós temos mais um projeto de lei que estarei lançando assim que sair aqui da entrevista. Nós temos mais um projeto de lei que está protocolado, que é a mudança do estacionamento rotativo, né, com vários artigos ali que vão suprimir um pouco a questão das multas e melhorar para a população o estacionamento rotativo. Nós também temos um projeto que foi lançado aí junto com o Thiago De Police, eu sou coautor desse projeto, que é para reprimir e proibir manifestações que tenham apologia a drogas, ideologia de gênero, vilipêndio de imagens sacras, né, imagens importantes aí para as religiões, principalmente cristãs. Então, além disso, pedidos de providência, pareceram, hoje eu estou vice-presidente de 2 comissões, faço parte da CCJ, a gente dá pareceres quase diariamente, quase todos os projetos de lei da Câmara passam pelas minhas mãos. Então, além de tudo isso, tem a mídia, tem o posicionamento firme, mas também tem muito trabalho. Então, o reconhecimento vem a partir disso daí, tenho certeza. Esse ontem que o vereador se referiu foi na última terça-feira, né? O nosso programa está iniciando nesta quinta-feira, né? E vai até a próxima quinta-feira, que se eu não me engano é dia 15, dia 20. Bom, mas isso não, foi essa semana, enfim. Né? Foi um projeto sobre o quê mesmo? Vamos instituir o mês de fevereiro, o dia 29 de fevereiro. Isso acontece cada 4 anos, é um dia raro, então vai ficar conhecido como o Dia de Combate e Prevenção a Doenças Raras. O mês de fevereiro em Erechim é o Dia Municipal de Combate e Prevenção a Doenças Raras. Obviamente que nos anos que não tem dia 29 de fevereiro, vai ser feito no dia 28. Por que disso? Porque hoje a maioria
dos casos de doenças raras que atinge 65 pessoas a cada 100 mil habitantes são em crianças. Né? E a gente tem um olhar, né, nessa luta, essa importância, a questão das crianças e tudo mais. E isso permite que o poder público faça a questão da prevenção junto com a saúde, a questão da educação junto com a própria educação, ensinar o que é, o que não é, como prevenir, o que pode fazer, como lidar com esse tipo de situação. Então, essa lei vai permitir que o poder público municipal ele possa trabalhar de forma mais infusiva, com um olhar humano para essas questões também. O país tem um dia específico para é a mesma semana. É o Dia Mundial, né? É o Dia Mundial e o mês mundialmente conhecido das doenças raras, e a gente agora está estipulando isso no âmbito municipal também. Ficou bem clara a minha ignorância sobre o assunto, né? Mas, enfim, também vale para sublinhar de que é muito, muito interessante, digamos, os poderes se debruçarem e levarem, né, despertarem na comunidade cada vez mais essa atenção para quem convive com essas condições aí. Bom, vamos começar aí, eu vou te lançar alguns temas aí, e aí tu fica à vontade para, né, para nós falarmos a respeito. Gostaria que começasse aí a falar sobre essa questão do lixo, que Erechim foi conhecido como uma cidade muito limpa, né? Eu acho que, em regra geral, ainda meio que permanece isso, né, comparado com outras. Mas Erechim está vivendo, no meu olhar, comparada consigo mesma, um período meio estranho, né? A gente vê muito lixo esparramado por tudo que é lugar aí. Eu acho que se dá ao atraso, né? Erechim ainda tem aquela coleta de lixo onde tu depende de mão de obra, que é o caminhão indo e os funcionários ali correndo atrás. Hoje, a gente tem um gargalo em Erechim que é a falta de mão de obra para isso. A falta de mão de obra da empresa que presta serviço acaba deixando o serviço a desejar, né? Eu sei que vai ter uma audiência pública nessa quinta-feira, no caso amanhã, para tratar sobre esses assuntos, né? Baseado no dia que vocês estão assistindo, provavelmente a audiência já passou, mas vai ser feito para tratar disso com a ideia de colocar containers subterrâneos. E eu sou totalmente favorável a essa ideia, porém... Subterrâneos? Containers subterrâneos, vai ter uma audiência pública para tratar sobre essas questões aí, que eu acho que vai resolver esses problemas. Agora, eu sou totalmente favorável, quero deixar isso claro, eu acho que é um bom projeto aí que vem do governo municipal, Secretaria do Meio Ambiente. Porém, se vier com o aumento da taxa de lixo, eu quero dizer que eu sou contra. Por quê? Porque olha o valor do IPTU. Quem está recebendo aí os carnês do IPTU não está gostando nem um pouquinho. Então, eu creio que quando você aumenta impostos, embora eu sou totalmente contra qualquer tipo de aumento de impostos, você tem que dar uma contrapartida para a população. Se você, mesmo com esse aumento de IPTU, você passar, não, agora nós vamos ter recolhimento de lixo, vamos melhorar e tal, beleza, show para a população, mas ainda assim tem que aumentar a carga tributária da taxa de lixo, aí não tem como ser a favor. Então, eu creio que sim, eu sou a favor dos containers, eu sou a favor que resolva essa situação, a diminuição da mão de obra, ela acaba obrigando que você, de fato, busque soluções mais tecnológicas. Eu acho que Erechim é muito atrasado em relação a isso, né? Outras cidades já têm esse sistema de containers, sistemas até muito melhores, mas não pode vir com aumento de carga tributária, porque eu acho que Erechim já passou dos limites, principalmente essa questão de IPTU aí. Tem arrecadação, então dá para resolver com os recursos próprios que tem até o momento. Sim. E esse reajuste do IPTU ou da planta venal, né, ou do valor venal dos imóveis, é isso, né? Isso. Isso veio tão forte assim, não foi porque não foi reajustado depois de 2017? Tem dois fatores. Teve a falta de reajuste desde 2013, tá? Em 2021 veio, não foi aprovado, estava durante a pandemia, e aí eles aprovaram no fim da última legislatura. Quando eu digo eles, é porque eu não era vereador, tá? Isso foi da legislatura passada. Só que o que acontece? Existe um entendimento sobre a questão do valor do imóvel que a prefeitura utiliza, que é o valor de mercado, ou seja, vai um cara lá, avalia teu imóvel, alguma coisa nesse sentido, e diz, baseado nesse valor que você vai pagar. Você faz a atualização da planta baseado, um cara construiu um puxadinho ali, outro puxadinho ali, vai lá, manda o carneiro de IPTU baseado na metragem.
Só que não é no valor venal, que é o valor de venda, o valor que você vendeu ou comprou. É o valor da especulação. E vamos combinar, se você se basear na especulação imobiliária, os valores vão lá em cima. Eu costumo dizer o seguinte, tu pode dizer, baseado na especulação, que tua casa vale 1 milhão, mas só te pagarem 500 mil, o que vale é 500 mil. Né? Então tu pode, geralmente quando o bem é nosso, vale muito mais do que o bem que você quer comprar. Né? Então o que acontece? Na hora de cobrar imposto é o valor da especulação que o cara joga lá em cima. Entende? Então isso acaba gerando um custo muito alto. Eu acho que tem muitos lugares que não faz sentido nenhum certos valores que tem recebido. Tem lugares que aumentou 10%, tem outros lugares que aumentaram quase 100%, tem lugares que passaram de 100%. Então, já foi aprovado, infelizmente, é um entendimento do atual governo, porque eles têm maioria na Câmara para aprovar qualquer coisa, ok. Agora, o mínimo que eu espero, já que não tem como voltar atrás, porque o Brasil ainda é uma porcaria de um país engessado que tu não tem dificuldade de diminuir o imposto, tem dificuldade de diminuir a máquina pública, você não pode mandar funcionário público improdutivo embora por causa que ele tem instabilidade. Né? O Brasil cria essas dificuldades até para os prefeitos, até para todos os gestores. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, o que você tem que ter, eu acho que o governo tem que fazer é dar o retorno para a comunidade desses valores que estão entrando. Esse reajuste, ele ocorreu no ano passado ainda, né? Ano passado, isso. Final do ano passado, depois da eleição, né? Antes da eleição ninguém quis fazer reajuste. Passou a eleição, taca ali imposto no lombo do erechinense. Mas passou lá pela Câmara de Vereadores do ano passado. Do ano passado, da última legislatura. Só para deixar bem claro, o valor do imóvel, então, é definido por quem? Por um agente da prefeitura? Ou... É uma boa questão essa, sabia? Assim, quem uma boa questão, a especulação imobiliária. Lá na minha casa nunca ninguém foi. Exatamente, mas hoje, mas se puxar o mapa do Google, ele sabe o tamanho da tua casa. Sim, tá, mas... Eu não sei se é esse o método que utiliza e eu realmente preciso até me aprofundar mais sobre essa questão. Agora, é o valor especulativo. Não é o valor venal. Eu me refiro assim aonde eu morava e tal, antes de Google, né? Eu nunca vi ninguém chegando, olha a tua casa. Agora ultimamente não sei como é que era. Para cobrar imposto, qualquer tecnologia ajuda, né? Sim. Para o Estado arrecadar é complicado isso. Bom. Então, vamos ver o que vai vir de novidade aí quanto a essa questão do lixo aí, que já não é sem tempo, que a cidade convive com esse drama aí, aonde eu também gostaria de incluir, digamos, grande parte da população também tem uma responsabilidade enorme sobre essa situação aí do lixo colocado aonde não devia. Acho que essas cheias estão aí para sublinhar essa questão aí também. Um exemplo não muito estou retirando a culpa ou a responsabilidade dos governos, mas... Eu já fui diretor de serviços ambientais no governo passado. Um exemplo muito claro são as lixeiras públicas no centro da cidade. As amarelas e marrons. Isso. Muitas vezes os próprios comércios deixam seus lixos ali em volta dessas lixeiras, só que essas lixeiras não são utilizadas para o comércio, são lixeiras públicas para quem está passando na rua. E elas perdem a sua função para a qual foram colocadas ali. Ou seja, tem que ter também uma reeducação em questão a isso. Acho que o governo gasta muito em publicidade e tem que começar a colocar publicidade nas coisas que são importantes da própria educação do pessoal. Educação no trânsito, próprio estacionamento rotativo que eu estou propondo aí. Uma série de mudanças, mas tem que ter uma reeducação em relação a isso. E esses gastos de publicidade, às vezes, eles ficam só para fazer propaganda do prefeito, para fazer propaganda dos políticos, para fazer propaganda do governo, e não sendo utilizados de fato para fazer reeducação para as pessoas, dizer, não vai lá no hospital se é assim, assado, você não precisa ir no hospital, você vai estar congestionando e tirando a vaga de quem precisa. Ou seja, tinha que fazer né? Eu vi até uma matéria, há poucos dias, publicidade da prefeitura, falando, olha onde seu PTU está sendo investido e tal. Não, legal, você está tendo retorno, show. Agora, os valores estão altos, mas não, como eu disse, questão do lixo. Tu não pode aumentar de novo agora a taxa de lixo simplesmente para adequar a questão dos containers. Se já tem um IPTU tão alto. Essas lixeiras duplas que tem aí pelo centro, aí pela cidade, né? Ali no Santuário Nossa Senhora de Fátima, ali, uma área muito frequentada, fui botar um lixinho lá num deles, né? Tava uma misturança geral, entende? Tava nos dois
né? Tanto no amarelo quanto no marrom, nos dois. Né? Educação. Então, bom, vamos falar sobre o trânsito, que eu sei que essa é uma questão que o senhor tem abordado com muita frequência e lhe preocupa bastante. Eu estou me referindo quanto ao estacionamento rotativo pago. Né? Afinal de contas, o que o senhor está propondo aí? Né? O estacionamento rotativo hoje, no meu ver, é uma máquina arrecadatória. Tá? Eu não recebi uma nem duas, eu recebi diversas, milhares de reclamações quanto ao estacionamento rotativo e essas reclamações já perduram mais de anos. Cada decreto do prefeito, ele piora a situação para o munícipe. O último, por exemplo, previu que você tem que ter no mínimo valor de 1 hora para você não ser multado, né? Aquela multa de R$30. E a gente está mudando isso, a gente está propondo algumas mudanças na questão do estacionamento rotativo, porque eu entendo que o contrato não pode ser equilibrado pela quantidade de multas que se aplicam e eles, quando entraram numa licitação para explorar o estacionamento rotativo, eles entraram para explorar o estacionamento, não as multas. As multas são um acessório, as multas são o extraordinário. Então, a empresa hoje, eu fiz um cálculo por cima, um cálculo de padaria, porque eu ainda não tive os números oficiais e vou solicitar numa audiência pública aí. Hoje mais de 50% do contrato é multa. Mais de 50% do contrato é multa. Menos de 50% é exploração. Então nós temos reclamações de todo tipo. Então o que a gente está propondo de mudança? Se você acontecer de você ser multado ou não, você não ter crédito e for notificado, você tem até a meia-noite do mesmo dia para você pagar o tempo que você utilizou, não a multa. Não a multa, mas o tempo que você utilizou. Então você foi notificado ali que ficou 2 horas na vaga, pode pagar R$6 até o fim do dia, pagar de forma retroativa, você tem até o fim do dia. Você vai ter aí, se a minha lei for aprovada, 30 dias para o pagamento caso você for notificado. Aquela notificação de R$30 na área azul. Você vai ter 30 dias para fazer o pagamento, não vai ser mais 24 horas. Até porque o cidadão trabalhador, ele recebe uma vez por mês, não uma vez por dia. A gente está propondo que 50% do valor dessa multa volte em crédito para você reutilizar no estacionamento rotativo. E tem mais algumas questões, como a questão dos 10 minutos de tolerância, que a gente está mexendo também. A gente está mexendo na questão da forma da educação. Porque o próprio contrato diz que os agentes têm que ensinar você a baixar o aplicativo e tal, né? E não fazem isso. O contrato diz que tem que ter publicidade para ensinar você a como utilizar de forma eficaz o estacionamento rotativo e não tem publicidade nenhuma. Em nenhuma empresa de Erechim, em lugar nenhum. Ou seja, uma coisa está errada. Esse dinheiro de publicidade do governo não tem que ser usado para fazer propaganda política. Ele tem que ser usado para propagandas de conscientização de questões de doenças, de saúde, de trânsito, de lixo. Entende? Não é para propaganda do governo. Isso seria, nesse projeto seu, com essa mesma empresa ou o senhor cogita? Eu não me importo qual vai ser a empresa e não tenho nenhum compromisso com a empresa. Meu compromisso é com a prestação de serviços para o povo. Meu compromisso é com o povo. Então, assim, se a empresa não gostar do meu projeto de lei, fica provado que o contrato era equilibrado pela quantidade de multas que eles aplicam. Isso é o ponto, é praticamente uma confissão de que eles precisam aplicar o máximo de multas para ter mais lucro. Então, o que a empresa vai fazer ou deixar de fazer, sinceramente, não me importa. Não me importa se eles vão pegar e vão embora, se nós vamos ter que abrir licitação para contratar uma nova empresa, não me importa. Até estava uma bagunça, porque esse contrato é inconstitucional, se ele é constitucional, inconstitucional. Ninguém achou uma vírgula de inconstitucionalidade na lei. Ela só precisa ser votada agora, que é importante que ela seja votada. Então, se não achou uma vírgula de inconstitucionalidade, a lei está ali para ser votada, melhora para a população, acho difícil que alguém vai votar contra. E outro ponto, se a empresa entender que não tem mais interesse no contrato, a gente já começa a entender que o interesse deles era implicar multas no nosso povo e não explorar o estacionamento rotativo. E é isso que a gente está mudando. Existem outras empresas em atuação em cidades... Muitas. Do porte de Erechim, muitas. E outra, vou te falar, empresas, inclusive, que a lei... essas empresas flexibilizam mais para o usuário do que a minha própria lei. Tem lugares aí que tu tem 1 hora de tolerância. Entende? Tem lugares que não tem nem a empresa, quem faz são os próprios agentes de trânsito com uma moto. Tem lugar, ou seja, cada lugar tem suas particularidades. E como se trata de uma lei municipal, já reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal, que o município pode versar sobre leis, as questões das leis do estacionamento rotativo, a gente está mexendo na lei. E como a lei, eu não mexi nos valores do contrato, não. Eu não mexi na exploração, não mexi no escopo da lei. Porque isso aí, para mim, tá certinho.
O que eu mexi foi a forma que eles vão aplicar as multas. Isso eu quero mudar. E isso aí é totalmente constitucional e, enfim, eles vão ter que acatar, né? Mas esse tema aí ele está sendo regido por um contrato, não por uma lei até agora. Não, uma por lei. Um contrato. Existe uma lei. Essa lei, ela deixa em aberto para que algumas questões futuras possam ser mexidas através de decreto. E a partir dessa lei, se faz uma licitação e chama a empresa que ganha e se faz o contrato. Só que o contrato é regido pela lei, não a lei regida pelo contrato. Então, eu estou modificando a lei. E isso não significa que o contrato deva seguir a nova lei. Nos pontos em que ela fere o contrato. Por exemplo, um ponto que ela pode vir a ferir o contrato é esse retorno de 50% do valor em créditos. Ok, isso aí não vai regir, mas agora a questão do restante vai ter que ser regida pela lei. O senhor tem uma audiência pública, o senhor está... Isso, a gente propôs a audiência pública. É pro dia 13? Não. Não, a gente propôs, eu quis pro dia 15 do estacionamento ativo uma audiência pública, do lixo é uma outra, né? Sim, nada, mas agora. essa do... Mas ainda não foi marcado, estou aguardando a mesa diretora da Câmara marcar a data da audiência pública. Tá, então vão mexer na lei ou no contrato? Na lei. No contrato, eu como lei. Vereador não tenho nada a ver com isso. Quem cuida do contrato é o Poder Executivo, né? É o prefeito. Não sabe até quando vai esse contrato? Eu acho que é 10 anos ainda. 10 anos de exploração, até 2030 pelo menos. Seria um período bom assim para treinar, inclusive, quem está trabalhando, trabalhando bastante nas ruas aí, que eu respeito, não sei quanto é que ganho, mas eu tive há poucos dias aí um dissabor aí que nem vou revelar publicamente aqui, mas ficou muito chato. O que só revela, eu acho que as pessoas estão um tanto quanto desgostosas com... Se tu fazer uma pesquisa, vai dar 99% de pessoas que não querem saber mais de estacionamento rotativo. Elas preferiam não ter, eu não estou dizendo que não deve ter, eu acho que é importante para o comércio, mas elas preferiam não ter do que ter estacionamento rotativo da forma que está aí hoje. E o senhor sabe, não sei se já estava por aqui aí ou não, que esse era um antigo sonho do comércio, da população, enfim, porque não se tinha como chegar até o centro. Exatamente. Não, então eu não sou contra o estacionamento. Tu falaste dos funcionários. A gente sabe que os funcionários ganham comissões pela quantidade de créditos que eles vendem. Basicamente, ele bota R$50 de crédito lá para você, 2 multas, se for, ainda está devendo R$10. Depois, no intervalo, eu vou lhe contar o que aconteceu comigo aí. Ok. Nós vamos fazer uma parada e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje recebendo o vereador Rony Gabriel, do Partido Liberal, que é o líder da bancada, uma bancada que tem 2 vereadores. Deixa eu só lhe fazer uma questão. O senhor disse que aprovou alguns projetos aí na Câmara. Esses projetos, eles vão para o Executivo depois? Vão. Algum já voltou com alguma... Não, o único que foi aprovado foi ontem, né? Foi esse das doenças raras. Então tem que aguardar, provavelmente vai ser sancionado para voltar. Então a gente está aguardando esse e os outros ainda estou aguardando serem colocados em votação. Mas o senhor tem uma ideia positiva, uma expectativa positiva, digamos, de que... Eu realmente não creio que vai ser vetado. Só essa de estacionamento rotativo aí que ainda vai para votação,
Mas a questão das doenças raras eu acho muito difícil que o prefeito vai vetar, né? A maioria dos projetos que eu tenho colocado em pauta, eu acho muito difícil que venha a ser vetados aí pela administração municipal. Inclusive eu estava lendo um aí que tem uma menina aí que existe uma campanha, né? E que o prefeito, enfim, não sei se do bolso dele ou da prefeitura, estaria disponibilizando as passagens para essa menina ir para, não sei se para Finlândia, se eu não me engano, né? Onde faz a cirurgia. Tratamento. O tratamento. Vereador Rony Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre a água, a questão tão complicada da água. E quero fazer uma justiça aqui. Faleceu há poucos dias o ex-governador Colares, né? E pela lembrança que eu tenho, foi o último governador que fez alguma coisa lá na bacia de captação da barragem. E até um trabalho muito importante. Mas isso já foi há muito tempo. Como é que o senhor está vendo essa questão? A gente vai lá na Câmara e vê todo mundo, alguns vereadores, todo mundo não, alguns vereadores criticando o abastecimento de água na cidade. Tá ruim. Jabuticabal, Não vai me dizer que está com aquela música do sertanejo raiz, de Gilmar e Gilberto? Tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim, mas tá ruim mesmo. Quando a água não vem suja, falta. Quando falta um dia, falta no outro também. Jabuticabal, Paiol Grande, principalmente aquele lado, né, dos Três Ventos em diante ali, tá complicado. Isso é uma pauta que eu tenho em solidariedade com o prefeito, apesar de eu ser oposição, que é a questão desse contrato com essa empresa. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que está na justiça, né? Então tem que aguardar aí o que a justiça vai definir, vai decidir, para abrir uma nova licitação, para que a gente possa ter investimento. A gente tem que ter água tratada em Erechim, a gente não tem. Né? Essa empresa que era Corsã, agora passou para uma outra empresa aí, não tem dado retorno para Erechim e o serviço, desculpa, não é bom. É péssimo, simplesmente péssimo. Então essa questão de água, infelizmente, não depende do vereador, não depende só do prefeito, não depende só da GE, depende da justiça. A gente precisa. Mas, se eu não me engano, aí o município tem perdido na justiça. Eu acho que perdeu, eu não tenho acompanhado muito de perto, mas pelas questões ao menos não de tem que não é a mesma empresa mais, né? Eu sei. Que não é a mesma empresa, então existia um caixa que tinha uma verba lá e tal, enfim. E o município está tentando aí reverter isso agora, entender que a gente precisa abrir uma nova estação de saneamento de Erechim. O senhor sabe que... Eu sou solidário ao prefeito, acho que o prefeito está certo, tem que tocar isso para frente sim, senão a gente fica refém de um contrato que não é bom para o município. É a mesma coisa do estacionamento rotativo. A gente fica refém de um contrato que não é bom para o município. Então, se precisar entrar na justiça, tem que lutar. Mas como eu disse, a gente depende hoje da decisão judicial, né? Se não vier a decisão judicial, nada pode ser feito. Mas todo mundo sabe que a capacidade de acumulação de água, de depósito de água em Erechim é uma coisa preocupante. Não tem tratamento. Né? Então, daqui um pouco nós vamos ficar... Eu não estou jogando pelo pior, mas... E se faltar água, como já no passado aí nós tivemos... Né? Nós não temos rios volumosos aí. Sim, exatamente. Então, já teve a transposição do Rio Cravo, que foi feita, resolveu, ou melhor, não resolveu, ela protelou o problema de certa forma. E, de fato, o poder público tem que procurar essas soluções, às vezes imediatas, às vezes a longo prazo. Entende? Então, hoje o que eu vejo em Erechim é que nós temos problema com uma empresa, nós precisamos evoluir com tratamento de água e esgoto, com a prestação de serviço melhor, e a gente é engessado por causa de um contrato que não é bom. Então, a gente espera, sim, que venha a ter aí uma decisão favorável ao município de Erechim na justiça contra a empresa, e depois, se vier a sair uma nova licitação, uma nova empresa, enfim, que seja um contrato bom, um contrato que traga obrigações de tratamento de água e de esgoto, que traga obrigações e sanções por causa de falta de água. O que a Corsã fez a vida toda?
A Corsã explorou o município de Erechim, a Corsã esperou um asfalto ficar bom para eles irem tocar a tubulação e deixar aquele asfalto podre depois. Ou seja, é a mesma coisa do estacionamento rotativo. A maioria das pessoas, se tu perguntar o que tu tá achando do sistema de água e esgoto de Erechim, o cara vai dizer, é ruim, é péssimo. Então, se o povo não está gostando, por que a gente tem que ficar preso a uma coisa que não é boa? Semana que vem nós vamos ouvir aqui o representante da EGR, né? Eu já tenho algumas informações, né? Uma delas é que, segundo o responsável, ele não conhece quem é o representante oficial, digamos, dessa nova empresa no município de Erechim. Não teria alguém para tu pegar o telefone e ligar. Isso é um absurdo. Ô, Rony. Isso é um cúmulo absurdo. Essa empresa não é da China? Sim. Tinha que ser, né? Mas eu acho que não, assim. Vender estatal para a China é o fim da vida. Aí que tá, né? Aí que tá. Erechim, tinha até um ditado, Erechim 100 anos sem 1 metro de esgoto. Exatamente. Né? Então, sem 1 metro de água tratada. O de água tratada, quero dizer, né? De esgoto tratado também. Mas esse é um problema com o qual Erechim vai empurrando com a barriga e tal. Mas é isso que eu volto a repetir. Erechim, enfim, não é nem culpa nossa, não é nem isso aí. Eu vou ter que eximir o prefeito da responsabilidade. Sim. Isso a gente precisa da justiça agora, pô. Só que a justiça do Brasil é uma cara ruim, ineficiente, preguiçosa. Agora com esse negócio de inteligência artificial, eu acho que nem a sentença não fazem mais, pegam tudo lá na inteligência artificial, pede para os assessores. Ou seja, a coisa não está acontecendo, não tem a humanidade em cima da causa. Se tivesse, nós já tinha ganhado uma liminar aí, já estava resolvendo esse problema, mas a gente depende dos caras, né? Ainda nesta terça-feira à noite, eu estava ouvindo um noticiário lá em Porto Alegre, onde que estavam mandando, atenção, população dos bairros tal. A empresa responsável pelo abastecimento comunica que vão ficar sem água por um período, né? Uma coisa complicada, que não atinge apenas nós aí. Um outro tema interessante, bem interessante, seria que eu quero ouvir uma opinião sua sobre o surgimento, o nascimento de novos bairros, a opção pela ampliação da cidade de um modo horizontal. Né? Às vezes eu levo alguém para dar uma volta e, cara, mas como Erechim está crescendo? Como Erechim está grande? Como Erechim está... Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Porque eu já vi que há controvérsia sobre essa temática. Eu sou totalmente contra. Sou totalmente contra o crescimento horizontal da cidade porque gera maiores custos. As pessoas vão ficar mais longe dos seus postos de trabalho ou do centro comercial da cidade. Você vai ter que construir mais uma OBS, você vai ter que construir mais escolas, você vai construir mais infraestrutura básica em locais distantes da cidade. Ah, Rony, mas não é bom construir o BS? Não é bom para o município porque, primeiro, é gasto de dinheiro público. Segundo, você vai ter que fazer concurso para botar profissionais lá. E quando você faz um concurso, as pessoas precisam entender. Você contrata um profissional, ele vai ser pago com dinheiro público. Esse profissional vai ficar uma vida lá trabalhando e depois tem a aposentadoria dele para você pagar ainda. Ou seja, o teu filho nem nasceu e já está tendo que pagar um funcionário público para ficar lá. A população está ficando cada vez mais velha e tendo menos filhos. Isso significa que essas escolas vai acontecer o quê com essas escolas daqui 30 ou 40 anos? Então, eu sou contra construir escolas, tem que comprar essas vagas da iniciativa privada conforme a necessidade, o máximo possível. A passagem de ônibus fica mais cara, você tem que criar novas linhas de ônibus, estão sempre subsidiando a empresa Gaurama aí, por causa que acaba se tornando deficitária. Sim, mas só nesse relato seu aí, tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê, e tem que mesmo... Surge uma série de entraves daí. Um monte de problema. Aí a gasolina fica mais cara para a pessoa que mora longe. Aí eu tive que ouvir esses dias atrás. Tá, mas e os loteamentos populares? Por que você conta casas para loteamentos populares? Que loteamento popular? Que é esse que você tem que pegar o pobre e jogar um lugar mais longe possível do centro. Você dificulta para ele. Ele vai pagar lá 500, 600, 900 reais no valor da casa. Mas quanto que ele vai pagar de gasolina? Quanto que ele vai pagar para ir até o mercado? Quanto que ele vai pagar de impostos, IPTU, que vai ter que aumentar para ter infraestrutura no bairro dele? Para ter mais uma creche, para ter mais uma escola, para ter mais não sei o quê. Então, o que acontece? A cidade tem que pensar para frente, tem um plano de diretor que faz a cidade crescer para cima. Quanto mais ela cresce de forma horizontal, pior fica. Mais caro fica. Maior o aumento de IPTU. Para quem? Para a população. Só que, claro, aprovar loteamentos em volta, sempre tem o dono do loteamento que ganha, né?
Sempre tem especulação imobiliária. Aí, voltamos ao assunto de IPTU. Aí cria especulação imobiliária e te cobra IPTU baseado na especulação. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Entendo, quanto uns choram, outros vendem lenço. O que eu sou contra? Usar a máquina pública para isso. Não se usa a máquina pública para isso. Então, teve até uma lei que veio, foi a primeira lei, inclusive, que eu votei como vereador. Eu tive que votar favorável a essa expansão do território urbano, porque já estava tudo lá. Não tinha como você contra uma coisa que já estava lá. Tudo bem. Agora, ficar aprovando loteamento, não sei o quê, para vender um sonho falso de uma casa própria para as pessoas. Ah, não, mas é minha casa própria. A pessoa vai ficar 30 anos morando num espacinho de 30 por 10 lá, pagando mais caro que pagaria num aluguel, numa parcela, com os juros que o Brasil está hoje, para pagar mais em gasolina, pagar mais em ônibus, pagar mais no fim das contas, o valor que ela gasta lá, ela morava no centro, numa casa, num apartamento muito maior, pagando aluguel e estava com uma qualidade de vida melhor. Mas alguém vendeu aquele terreno, alguém vendeu aquela casa, alguém vendeu um sonho e enganou. Por quê? Porque a maioria do povo, não só de Erechim, mas do Brasil, não tem noção básica de economia. Se alguém está colocando um óbice aí, calma, se desarme, porque outros prefeitos também ampliaram. Não, é geral. Não quero botar nome em ninguém, não. Sim. Não. Eu acho que o nome disso é incompetência mesmo. Eu lhe pergunto assim, Erechim se alastrou bastante. Erechim tem 110 mil habitantes. Será que precisaria, digamos, tu vai de uma ponta da cidade, na saída para Barão de Cotegipe, para outra, digamos, na saída para, sei lá para Gaurama quase. Tá. Será que precisa tanto assim? 110. Eu lhe pergunto, eu tive um contato com uma pessoa aí na semana passada que veio de Lages, das relações familiares e tal. Eu imaginava Lages uma cidade do tamanho de Erechim, um pouco menor. Ele me disse que tem 170 mil habitantes, em torno de 170 mil. Eu posso te fazer uma pergunta? Quanto tempo faz que Erechim tem 110 mil habitantes, que tu lembra assim, meio por cima? Não, oficialmente eu nunca vi esses 110 mil habitantes, eu não sei. Não, mas... Quanto tem? Quanto tempo faz que Erechim tem mais de 100 mil habitantes? Pelo menos uns 15 anos aí, né? Olha... Eu lembro que eu era criança, 2006, e ainda já se falava em mais de 100 mil habitantes. Depende na cabeça de quem? Não, mas na cabeça de quem? Por causa que a gente tem hoje, sabe o quê? 8 mil venezuelanos. A cidade está crescendo para quem? Quem que está ficando aqui? Os nossos jovens estão indo embora. 8 mil? 7 a 8 mil venezuelanos, estrangeiros, né? De um modo geral. O que são pessoas, obviamente, claro. Claro, mas quem está suprindo essa mão de obra? Quem está vindo morar aqui? Sim. Aonde está indo o nosso jovem? O nosso jovem que está se formando aqui, está ficando aqui? Vou te dar um exemplo muito simples. Você quer ver uma cidade fadada ao fracasso? Porque tu comentaste comigo o seguinte: mas foram outros prefeitos também que aumentaram a cidade, coisa do tipo. Ok, só que você viu que eu falei agora há pouco da questão das creches, de comprar vaga na iniciativa privada, pensando que daqui 30 a 50 anos nós vamos ter um problema? A maioria dos gestores só pensa no imediatismo. Quer um exemplo muito simples? O atual prefeito está em Erechim e ele é prefeito aí, vai fechar 16 anos agora, né? É o terceiro ou quarto mandato dele? Quarto mandato. 16 anos. Hoje, você tem em Erechim um problema. Qual que é esse grande problema? 2.000 não sei quantas vagas de emprego em aberto, certo? E ficam falando isso. Não, mas isso não é um problema. É um problema, porque você não atrai novas empresas para vir para cá por falta de mão de obra. Para suprir a mão de obra primária, básica, você tem que trazer venezuelanos, você tem que trazer. Isso é um problema, ou seja, de novo, resolvendo o problema de forma imediatista. Agora, lá atrás, quando eu era jovenzinho ainda, criança, eu vi manifestações da prefeitura, porque trouxemos a Universidade Federal. Porque o que a Universidade Federal produz? Curso de Sociologia, Filosofia, História, Ciências Sociológicas, não sei o quê. Nada de produção industrial. Nada. É só professores que vão dar aula para outros professores, que vão doutrinar alunos nas escolas das universidades federais que têm um cunho ideológico extremamente de esquerda e não produz nada. Então, se você lá atrás não produziu em conhecimento e mão de obra, hoje te falta conhecimento e mão de obra. E o pouco que tem que sair da URI, pega e vai para fora. Aí para você trazer essa mão de obra primária técnica, você tem que trazer gente de fora. Porque os bons profissionais estão fazendo o quê? Quem está vindo para Erechim? Professor de História, Filosofia, Sociologia? Me desculpa, é importante? Mas isso não produz. Não produz, não bota a mão na massa. O Rony vai ser massacrado por isso. Dane-se, eu realmente não me importo. Eu estou falando de uma questão econômica básica. Então, se lá atrás erraram... Quer um outro exemplo? A faculdade de medicina, por que a medicina não veio para a federal?
O prefeito devia explicar isso para a população. Lá no outro mandato dele, a medicina não veio para a Federal de Erechim, ela foi para Passo Fundo. E a medicina aqui veio para a universidade qual? A universidade privada, que é muito boa, a URI. Mas agora, se tinha toda essa condição nas universidades federais, por que veio para a privada? Por que não era melhor, não era top? Então, o que você tem hoje? Curso de agronomia, dando resultados excepcionais em Erechim, com profissionais de ponta, agronomia nessas áreas, não está faltando em Erechim. Agora, vai para a indústria. Então, em vez de trazer cursos que, de fato, vão melhorar, ou quer um exemplo? Erechim, que bomba? Farmácia. Por que bomba farmácia? Nós temos um baita curso na URI. Então, quando você produz o conhecimento e o profissional, você atrai empresas da área. Entende? Isso vai desde cursos técnicos. Agora, você não pode ficar se vangloriando porque trouxe cursozinhos porque isso aí foi na época do governo Lula, uma doutrinação do caramba, para transformar todo mundo em militante petista, que começou a socar a Universidade Federal, aprovar a Universidade Federal, PAC 1, PAC 2 de dívida, não sei o quê, para chegar aqui hoje falta mão de obra na cidade, porque lá atrás o prefeito ficou se vangloriando por uma universidade que não produz nada para a nossa cidade. Esse que é o ponto. Eu vou dizer aqui que eu tenho um amigo meu que enxerga muito longe e ele fez uma observação que me deixou pensando. Ele fez uma crítica, não bem uma crítica, mas uma observação interessante sobre a questão industrial de Erechim. Erechim fez uma opção na indústria por pessoas. Exatamente. E não pela tecnologia. Exatamente. Né? Então, enquanto o mundo inteiro está fazendo, digamos, uma empresa, que nós temos várias empresas de médio porte aí, ou grande porte, né? Que bom que tem os seus empregos e tal, mas o mundo está mudando e os caras estão botando máquinas lá para trabalhar. E além disso, a questão da política protecionista. Às vezes eu acompanho outros prefeitos. Por exemplo, tem um que está bombando agora, que é o prefeito de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba foi lá numa empresa, numa fábrica da Ozempic, sabe o que é Ozempic? Aquele medicamento para emagrecer, que virou febre viral, aprovado pela Anvisa, e deu um jeito de levar para Sorocaba. Basicamente, você tem uma economia em torno de uma coisa que vai gerar muito lucro para a cidade, porque eles vão produzir para o Brasil inteiro e talvez para o mundo, dentro da cidade de Sorocaba. Quando você viu isso acontecer em Erechim? Me fala uma vez que você viu um gestor de Erechim ir atrás de uma empresa de fora para transformar Erechim em polo de alguma coisa. Poderíamos ser do ônibus, mas não temos a Marco Polo aqui, ficou só com 1000. Nós poderíamos ter de vários outros setores, mas não. Nós temos um mercado extremamente diversificado, onde a gente não consegue suprir a mão de obra qualificada ou focar em uma mão de obra qualificada e numa economia só, e isso deixa a cidade fadada ao fracasso e à falta de crescimento. Esse é o ponto. Eu não devo nada para ninguém, aí eu quero dizer o seguinte, que setores da imprensa de Erechim aí há muito tempo têm se mantido e vivido e sobrevivido sobre a tal do CAGED. Chega o fim do ano, o fim do mês, faz um levantamento sobre a rotatividade de mão de obra, quem demitiu mais, e sempre vem aquela notícia de que Erechim tem mais empregos do que algumas grandes cidades. Isso não é bom. De Porto Alegre. Eu sei que não é bom, mas o pessoal não entende também isso. Não, eu acho que eu sou a única pessoa nessa cidade que está batendo na tecla que ter vaga de emprego sobrando não é bom. Não é bom. E aí eu entro na Bolsa Família, quantos estão recebendo Bolsa Família? Eu tenho certeza que é mais do que as vagas de emprego. E para mim, para o cara receber Bolsa Família numa cidade igual a Erechim, não faz sentido. Porque se o cara tem algum tipo de debilidade, deficiência, já tem o BPC, certo? Se é criança, idoso, já tem outras questões. Agora, receber Bolsa Família numa cidade igual a Erechim. Por isso, não, é que eu tenho que receber Bolsa Família por causa que eu tenho que cuidar da minha filha aqui, do meu filho. Pô, o prefeito falou que todas as crianças estão em creche, estão estudando. Então, se as crianças estão estudando, por que não estão trabalhando? Por que não estão trabalhando? Tem que trabalhar. Então, bota trabalhar e preenche essas vagas de emprego. Agora, você não vai atrair empresa nenhuma para Erechim nova se você não tiver mão de obra, tanto a qualificada como a não qualificada. Esse é o primeiro ponto, que essa não qualificada está sendo suprida em sua maioria por estrangeiros, né? E isso é um problema que está sendo resolvido de forma imediata, mas no futuro teremos problemas. Vão por mim, eu sei o que eu estou falando, por estrangeiros. E a mão de obra qualificada deveria ser investida em quê? Estudos, universidades. Tem cidades que resolveram não apostar nas empresas, elas apostam como Gramado, no turismo. Ok, mas elas investem no turismo, mão de obra voltada para o comércio, para o turismo. Erechim, qual que é
A gente tem aqui a Pecim maravilhosa, a Cavalética maravilhosa, a Comil, a Triel. Nós temos várias empresas, a Ufar, várias. Poderia citar várias, mas nós não temos aqui uma empresa ou um setor que eu posso dizer, ó, esse setor se instalar em Erechim, por nós termos essa mão de obra, nós vamos dar isenções disso, daquilo. Venham se instalar em Erechim. Mas por que não dá para fazer isso? Porque a gente não tem a mão de obra qualificada, porque no passado se comemorou o curso de Sociologia, em vez de se comemorar engenharias, arquiteturas, outros tipos de engenharia, medicinas e cursos que de fato dão retorno social para a sociedade. Nós vamos fazer o último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Rony Gabriel, um dos vereadores mais atuantes aí da Câmara de Vereadores, assim como também vamos reconhecer há outros, né? Óbvio, há outros. E gostaria de falar vamos falar de política um pouquinho. Eu estou sentindo saudades da política, do tempo que eu escrevia só sobre política, né? Dizem aí que você já é candidato a deputado e tal. O senhor está de vereador ou... Me chamam de deputado federal, né? Deputado federal não, é vereador federal. Porque eu tenho umas redes fortes, né? Eu tenho 800, quase 900 mil seguidores hoje, né? Chega dos 20, 30 visualizações mês. Milhões, né? 30 milhões. E a gente faz um trabalho também a nível nacional e federal. Só que, as pessoas que me chamam de vereador federal, eles apresentaram muito menos do que eu nesses um mês e pouco de Câmara, né? Então, consigo ser o vereador que mais cuida de Erechim e, ao mesmo tempo, trabalha em pautas federais e estaduais muito importantes. É natural que eu concorra a deputado e vou concorrer a deputado, tá? Isso já é uma coisa que eu te garanto. Eu ainda não sei se eu vou a deputado estadual ou federal, porque isso vai depender de conjunturas partidárias. Hoje o nosso partido PL tem nomes muito bons. Nós temos um pré-candidato a governador do estado, que é o Zuco, né, o deputado Zuco. Nós temos um pré-candidato a senador, que é o Sanderson. Pode acontecer do Zuco concorrer a senador e o Sanderson a deputado federal. E eu, como sou dessa ala bolsonarista, essa ala de direita, sou o candidato do Bolsonaro aqui na região, sou o nome que representa a direita aqui na região, né, do PL. Então, eu também cumpro essas ordens, sigo mais ou menos as diretrizes e estratégias do partido. Mas se o Sanderson vier ser um candidato a senador, o Sanderson que é nascido em Erechim, inclusive, eu devo concorrer a deputado federal. Digamos, essa decisão, ela independe da tua vontade, então. A única questão que é certa é que eu concorro a deputado. Agora, se estadual ou federal, isso vai ficar definido nos próximos dias. Aí, talvez um mês ou 2, a gente já tem essa noção. Mas sempre, o meu foco é Erechim hoje, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro. Meu foco é Erechim, a gente está apresentando muito projeto, muito trabalho, Sim. A gente está fazendo, tanto que está sendo reconhecido por isso, mas eu creio que a gente pode ajudar mais Erechim, fora de Erechim, do que aqui dentro. O vereador faz pouco
Ontem teve uma questão até, vai tirar diária e tal, vou ter que tirar uma diária aí, não gostaria, mas vou ter que tirar para ir para Brasília e buscar recursos. E aí eu falei, a minha intenção não é ficar tirando diária, até porque para mim financeiramente não é viável viajar. É viável ficar em casa trabalhando, que eu ganho muito mais do que valores de diárias. Agora, eu pretendo trazer as emendas, não ir buscá-las. É isso que eu quero. É que a gente, que Erechim região precisa de um deputado. Nós não temos um deputado. Isso é um assunto nós precisamos para lá de velho. Perfeito. Mas as pessoas precisam entender, para ter um deputado, não adianta o cara ser conhecido só em Erechim. Eu, particularmente, sou conhecido no Brasil inteiro pelo meu trabalho. Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, principalmente pela direita. Mas eu sei que eu tenho votos fora daqui. Eu tenho base fora daqui. Eu sou presidente do Direito RS, eu tenho base em 50 cidades do Rio Grande do Sul hoje. Né, que são pessoas Mas isso que também... faz o Rony viajar aí para essas... Faço, locais? eu viajei, sexta-feira estive em Lagoa Vermelha, Farroupilha, agora semana que vem eu tenho que ir para Brasília, mas é comum quase toda semana que eu esteja numa cidade diferente, conversando, junto vai criando o político base. Junto vai o político também. Sim, o político, né? Sempre é o político, né? Eu sou a mesma pessoa. Se eu me encontrar na rua, eu vou falar a mesma coisa que vocês ouvem na Câmara lá, entende? Não tem muita... Eu sou isso aqui, entende? Eu sou só um pouquinho mais piadista longe das câmeras, né? Faço mais piadinha. Onde eu quero? De Erechim mesmo? Não, eu nasci no Espírito Santo. Eu vim para Erechim com 4 anos de idade, porque o meu pai é daqui. Meu pai é de Erval Grande, né? Na verdade. Isso, e aí eu vim para Erechim, tanto que o vice-prefeito de Cotegipe é tio do meu pai, o prefeito de Lagoa Vermelha é primo do meu pai, né? Então tem algumas pessoas da família aí que estão... irônico, todos se elegeram junto, ninguém era político até então. Mas enfim, a gente tem base, e Erechim região não vai eleger um deputado se depender só dos votos daqui. Nem o prefeito Polis, no auge da sua popularidade, conseguiu. Né? Bateu na trave ali, então é necessário sim a gente ter uma união da região, entendendo a importância de ter um deputado, mas também alguém que tenha condições de buscar esses votos fora, que você tenha um trabalho reconhecido fora de Erechim, porque se não buscar esses votos fora, infelizmente vai vir o pessoal de fora novamente fazer voto aqui, e daí vai estar todos os vereadores mendigando durante mais 4 anos em emendas parlamentares, tendo que viajar para Brasília atrás de emendas, sendo que com um deputado daqui a gente tem uma pessoa que vai investir em Erechim e na região. Mas o senhor acha que não vai ter novamente uma sobreposição, embora o senhor não tenha nada que ver com isso, uma sobreposição de nomes aparentemente fortes para pleitear? Eu acho que o nome forte, quando tu diz, é o Polis. Se ele quiser concorrer, é o Polis que tem mais popularidade assim para tentar buscar novamente. Você acha que o Polis vai deputado estadual ou federal? Não acredito que ele vá deputado. Não acredito? Não acredito, não. Seria importante, talvez, mas eu não acredito. O senhor tem alguma razão escondida aí? Tem as minhas razões, mas eu hoje, assim, se eu tivesse que apostar alguma coisa de valor e fosse obrigado a apostar, coisa que eu não costumo fazer, eu apostaria que ele não concorre a deputado. Talvez vai botar outros nomes por questões partidárias e tudo mais, mas ele não concorre a deputado, na minha opinião. Mas é opinião. Eu não tenho relação, não converso. Acho que eu nunca sentei para conversar com o Polis. Opinião, o senhor disse que tem razão. O senhor conhece razões. Eu tenho razões, conheço razões da política, até porque para concorrer a deputado tem que entregar o governo para o vice, né? Tá, passa por aí então. Não, é o que se ouve falar aí, digamos, vamos falar claramente. Para ele ir deputado, ele tem que renunciar. Ele não tem que renunciar? Deixa eu dizer uma coisa, Erechim tem se notabilizado há décadas. Pelo seguinte, eu conheço inúmeras pessoas que apontam todos os problemas e que apontam todas as soluções, mas isso no café, no barzinho, exato, não sei aonde. Quando tu liga o microfone, ou diz assim, senta ali atrás da máquina, escreve, não dá por isso, porque aquilo, porque minha mulher é parente, não sei de quem. Eu não devo nada a ninguém, não, graças a Deus. Por questões de relações. Sim, exato. Não é nem por... Sim, não é nem dívida. Quando eu digo não devo nada a ninguém, eu não devo nada a ninguém, nem das minhas opiniões. Sim, mas não eu não me elegi vereador com apoio desse tipo de coisa. Me elegi vereador falando a verdade, o pessoal gostou, acompanhou, conseguiu dizer, esse cara me representa e é isso que eu faço. Eu digo o seguinte, vereador, tem tanta gente que poderia dar uma contribuição muito importante, com as quais a gente não concorda, mas ficar sabendo quem pensa o quê. Exato. Né? Mas assim, falta, não sei se... Falta testosterona, cara. Nós temos que quebrar com
com isso. Temos que quebrar com esse vício erichinense. Isso eu já escrevi muitas vezes, mas... Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou me eleger deputado, tá? E eu espero que seja por Erechim. Bom, já tem uma cobrança para fazer. Exatamente. Tá. Vereador, muito obrigado por ter participado aqui. O senhor tem mais 1 minuto e 40 aí, né? Pode usar ele. Eu que agradeço pelo convite. Vamos conversar mais vezes. Com certeza, acho importante. Tu já percebeu que eu tenho um perfil que eu não fujo de pergunta, não fujo de debate, não fujo de falar exatamente o que eu penso. Isso pode ser positivo e negativo, mas uma coisa eu garanto, a sinceridade que eu trago aqui na frente das câmeras, com certeza vai ter também na minha atuação. Porque eu tenho responsabilidade pelo que eu falo e pelo que eu acredito. E eu acredito que a maioria das pessoas que muitas vezes se eximem de falar por motivos, pelos mais diversos motivos, pode ser sociais, pode ser motivos econômicos, elas querem alguém que vá lá e fale por elas. E geralmente é essas pessoas que votam em mim, porque elas sabem que eu vou falar, que eu vou fazer, que eu me dispus a fazer isso. Então, eu agradeço a população que votou em mim, agradeço a população que me acompanha, agradeço a população que está vendo que eu estou trabalhando, que eu estou entregando aquilo que eu prometi em campanha, que eu não mudei nenhuma vírgula daquilo que eu prometi em campanha, estou fazendo até agora. Que questões futuras fiquem para o futuro e, por enquanto, a gente vai focar em Erechim. E eu posso garantir que no tempo que eu estiver na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer o melhor trabalho possível para mudar não só a Câmara e a política, mas também a mentalidade do povo de Erechim, que precisa ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Quantos votos o senhor fez mesmo? 2.046 votos, fui o terceiro mais votado da história da cidade. É voto para vereador, que eu entendo a eleição mais complicada, mais difícil. Muito pessoal. Né? É muito voto. Eu quero agradecer mais uma vez aí, nosso espaço está aberto a todos e quero oferecer esse programa hoje uma figura muito identificada com Erechim, nasceu aqui, é daqui, que todo mundo conhece, que é o nosso amigo de todos, o Galina. Galina, que mora ali perto da São Pedro, né? Ipiranguista, Galina, querido, gente, amigo, e que me disse, hoje eu não perco um programa teu na televisão. Domingo vimos o jogo do Ipiranga juntos. E, Galina, um grande abraço e que Deus te proteja. Um grande abraço a todos também e até a próxima.